Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. Hoje nós vamos vir aqui comentar sobre o amistoso Brasil e Egito, 2-1 para o Brasil, algumas coisas que a gente precisa conferir, precisa ver, precisa se preparar e consertar para enfrentar o Marrocos na Copa do Mundo no sábado que vem. Temos algumas notícias ruins, temos algumas visões que vão deixar ainda mais algumas pulgas na nossa cabeça sobre a escalação final para a Copa do Mundo. A verdade é que nem o Ancelotti realmente sabe. Então, vamos comentar sobre esse jogo, vamos falar tudo sobre isso hoje. E ainda estamos em produção sobre o De Olho no Rival com o Haiti. E é isso. Então vamos lá. Siga lá, Pelota. Visão geral do jogo. Assim, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Acho que o Brasil passou alguns momentos, não de sufoco, mas de insegurança no jogo, porque o Brasil não mantinha muito a posse, né? No primeiro tempo, principalmente. Eu acho que o jogo todo ele se estabeleceu em duas coisas. Uma, o Brasil subiu as marcações, né? Deixou a marcação mais em cima da saída de bola do Egito, que era uma estratégia até então muito boa, porque se via que o Egito sai tocando, tal como Fernando Diniz, né, no seu auge no Fluminense, sai tocando a bola do goleiro, dos zagueiros, defensores, até o meio campo e para o ataque. E aí o que o Brasil fez? Subiu a marcação. Nós temos atacantes muito rápidos e muito inteligentes, então isso ia funcionar. E funcionou. O lance do primeiro gol é praticamente isso. Já tinham duas vezes que eles tinham errado na saída de bola pela pressão do Brasil. Na terceira, o Bruno Guimarães rouba a bola do volante do Egito e faz o gol. Então isso é uma pura demonstração desse início, desse primeiro tempo do Brasil. Tanto que quando o Bruno Guimarães rouba a bola do volante, já tem o Vini aqui posicionado em cima de outro jogador e o Rafinha, se eu não me engano, já estava no outro. Então, se eles passassem para algum desses jogadores, já ia ter uma marcação ali em cima e poderiam roubar a bola. Então, nesse primeiro tempo, foi completamente de pressão. E o Brasil jogou o jogo inteiro nessa estratégia. E realmente estava funcionando. O Egito não mudava a sua tática. Toda hora eles queriam sair tocando a bola, o Brasil pressionava e ficava tentando roubar a bola. Só qual que é o problema disso? Duas coisas. O time todo vinha para frente para pegar todos os jogadores do campo do Egito, e o Egito mantinha seus jogadores perto um do outro. Então estava todo mundo dentro do campo do Egito. Né? Tava todo mundo ali dentro. Só que em alguns momentos eles acertavam algumas tabelas e botavam o Brasil num deu nos acuda. Porque a zaga toda estava para frente, né? Não tinha proteção nenhuma ali atrás, e quando eles tinham a oportunidade de avançar, o campo estava completamente aberto ali para eles entrarem. Então, foi uma jogada arriscada, foi uma jogada problemática, mas que não deu tanto problema assim para o Brasil. Uma hora eles assustavam assim, mas não deu tanto trabalho. A gente mesmo deu trabalho para nós mesmos, com aquele erro absurdo do Marquinhos. Mas eu já vou falar sobre isso. No segundo tempo, o Ancelotti troca todo mundo. Ele tá com essa mania agora de trocar as pessoas para testar, obviamente, porque é amistoso é para isso mesmo. Ele troca todo mundo. Ele coloca o Endrick, ele coloca o Luiz Henrique, ele coloca o Fabinho, ele coloca o Léo Pereira, ele coloca, enfim, várias pessoas ali, o Matheus Cunha, o Danilo do Botafogo, o Danilo do Flamengo também entra, mas entra no primeiro tempo para outra coisa que eu já vou falar. É, e essas mudanças fizeram muito bem para o time, porque o Danilo, ele é um jogador espetacular. Todo mundo aqui sabe que eu sou fã do Danilo. Mas agora vocês vão entender o porquê. Agora que o Brasil inteiro está assistindo o Danilo, vocês vão entender por quê. Por quê? O Danilo ele tem uma característica muito interessante. Ele é muito bem defensivamente e cria muito bem as oportunidades ofensivamente. Então ele é muito bem lá na frente, solto ali na frente, ali para os atacantes e dos pontos, e vai bem na defesa. Então muitas vezes você viu o Danilo um pouquinho atrás ali como volante, roubando a bola, partindo mais para frente, tocando essa bola lá na frente ou até infiltrando. E isso é uma característica que o Brasil precisa. Porque, assim, o primeiro tempo que a gente estava faltando de criação, o segundo já tem um pouco mais com um só. E tem outro jogador, que é o Paquetá, que tem essa mesma característica. Então, se você coloca os dois juntos, é pura criação e pura defesa. O meio não ia ficar muito aberto, ia ficar povoado ali com aqueles dois, mais um volante, que no caso, no segundo tempo era o Fabinho e no primeiro era o Casimiro. Esses dois, o Fabinho e o Casimiro, eles já fazem um pouco mais da contenção. O Casimiro, por sua habilidade fora do normal, ele tem
tradição de fazer lançamento, de fazer passos largos e tudo mais. O Fabinho não tem tanto isso. Ele toca mais perto um do outro assim. Mas, de qualquer forma, é um jogador importante, um jogador que ajudou bastante a seleção. E é isso, eu acho que essas trocas fizeram bem para o Brasil. O Luiz Henrique fez o espetáculo que ele sempre faz na seleção brasileira, jogou muito. O Danilo é o meu jogador que eu mais gostei nesse jogo, né? O Danilo e o Endrick. Pô, eu preciso falar do Endrick ainda? Gente, o Endrick tá pedindo passagem. O Endrick não precisa mais pedir por favor para o Ancelotti para ser convocado. Desculpa. Para ser titular. Não precisa, gente, desculpa. Os números dele já são nitidamente que ele precisa ser titular. Tanto no clube dele lá no Lyon, que ele está emprestado, tanto na seleção. Com 15 minutos no amistoso contra a França, com 15 minutos ele deu uma assistência. E agora, com pouco tempo que ele ficou em campo, assim que ele entrou, ele já fez um gol. De virada. Então, eu acho que eu não preciso mais falar mais nada aqui para dizer para você que, na minha opinião, o Endrick é titular desse time. Mas eu já vou entrar mais no Endrick mais para frente, porque eu separei alguns jogadores aqui que para mim foram os melhores em campo e que eu imagino que vão ser os melhores em campo mais para frente na Copa, tá? Então eu separei aqui e eu coloquei o Endrick nessa lista, então eu vou entrar mais em detalhes sobre ele mais para frente. Agora vamos falar de um assunto sério aqui que aconteceu nesse jogo, que é a lesão do Wesley, né? O Wesley do Flamengo, cria do Flamengo, no caso, hoje ele joga na Roma. Ele se lesionou numa jogada ali com os jogadores do Egito, numa tabela ali deles. Ele acabou sentindo a virilha e teve que sair. Estendeu, não dava mais para ele jogar, ele teve que sair. Já era preocupante com essa lesão. Quando ele vai pro cantinho ali dele, não é bem o vestiário, né? Ali para assistência técnica, ele começa a chorar. Isso já preocupa, porque realmente é uma lesão séria. E agora ele foi cortado da seleção brasileira, não vai mais para a Copa do Mundo porque ele precisa se recuperar. Quem foi convocado? O Everton, do Atlanta, né? Ele é volante. Assim, ele é cria do Cruzeiro, se eu não me engano. Assim, eu acho que eu entendi mais ou menos o que o Ancelotti queria fazer. Ele quer povoar mais o meio de campo. Acho que ele está percebendo que está meio complicada essa situação no meio campo. Mas a situação da defesa é muito pior. Muito pior. A situação da defesa do Brasil é deplorável. Então eu acho que ele tinha que ter convocado um lateral direito de ofício. Qual que é o problema? Qual que é o trabalho difícil? Não tem. Assim, para uma Copa do Mundo, não tem. Eu ouvi muita gente querendo Vitinho do Botafogo, ouvi muita gente querendo Paulo Henrique do Vasco, mas assim, a gente acompanha esses caras, principalmente eu que assisto todos os times cariocas, eu assisto, a gente acompanha esses caras no dia a dia e eles não estão dando conta nem do brasileiro. Imagina o Paulo Henrique tendo que marcar, não vou nem falar de França, Portugal e Espanha, que eu não quero nem ver o Paulo Henrique marcando o Yamal, não quero nem ver isso, não quero nem ver. Entendeu? Coitado, tenho pena até dele. É melhor ele se preservar. Agora, imagina o Paulo Henrique tendo que marcar sei lá, um ponta-direita da vida aí, que seja rápido, que seja ágil, digamos um Brasil e Colômbia. Imagina o Paulo Henrique tendo que marcar o Andrés Gomes, que é do Vasco também. Não tem como, cara. Não tem como, ele não tem mais essa capacidade, ele não tem mais essa habilidade. Qualquer ponta direita, ponta esquerda aí que tiver, vai ser mais ágil para ele no caso. Porque, pô, ele não está conseguindo nem marcar gente aqui do brasileiro, que não são nem de Copa do Mundo. Vai conseguir lá? Então é um risco, não estou dizendo que é impossível. É um risco. Mas eu vi muita gente pedindo, eu acho que o Ancelotti não fez a escolha certa de convocar um volante. Mas eu acho que ele fez a escolha certa de não convocar o Paulo Henrique e o Vitinho. Não vou nem falar do Vitinho, tá? Eu não consigo gostar do Vitinho, do jogador Vitinho, não consigo gostar. Eu acho que ele não é nem bem defendendo, nem bem lá na frente. Eu acho que ele é castradinho, que o pessoal da torcida do Botafogo chama de castradinho. Ele, pra mim, sei lá, nota 6, 5, por aí. Enfim. E aí ele convoca esse volante no lugar do Wesley. É um desfalque muito grande. Porque, assim, o Wesley, ele é um jogador de extrema importância para o Brasil. Ele demonstrou muita raça, muita habilidade, muita vontade
de estar na seleção brasileira, nos amistosos e agora nesse finalzinho. Infelizmente ele não teve a experiência de ir para a Copa do Mundo. Eu desejo forças aí para o Wesley, porque é um jogadoraço, jogou muito aqui no Flamengo, teve a sua redenção, né? Porque no começo a torcida do Flamengo estava quase querendo linchar ele. Ele começa a melhorar, vai para Roma e agora está sendo um espetáculo lá na Itália. Vai para a seleção brasileira e está sendo um espetáculo na seleção também. É um desfalque muito grande para a gente, principalmente na defesa. E falando em defesa, a gente tem o caso absurdo do Marquinhos, que foi o que causou o gol. É um recuo infantil, um negócio que a gente só vê em brasileiro mesmo. A galera do Vasco aí já deve ter visto um lance parecido, né, na Sul-Americana. Então, a gente precisa comentar isso, porque se fosse qualquer outro zagueiro, a gente estaria colocando na capa da revista do jornal. Como é o Marquinhos, que é campeão de Champions League, bicampeão lá no PSG, porque ele joga no PSG, que é um time do momento agora, a gente não está comentando. Mas isso é muito importante. Ele não poderia cometer esse erro numas quartas de final, numa semifinal, numa final. Não poderia, porque isso é Copa do Mundo. É diferente de Champions League. Inclusive, na Champions League, ele cometeu um erro muito parecido no gol do Arsenal, né? Ele cometeu um gol muito parecido, um erro muito parecido. Então isso precisa ser corrigido, porque a gente vai começar a Copa do Mundo agora. Ou a gente vai ficar bobeando e querer colecionar mais um vexame? Não pode, não pode. A nossa zaga já não é a das melhores. E ainda está querendo brincar com um cara que tem nome, renome. Não tem como colocar o Marquinhos no banco. Pô. Querendo ou não, isso é uma visão diferente para o cara que é campeão do Champions League. Agora, a gente não pode deixar um cara em campo que está cometendo erro infantil, erro bobo. Não pode. Infelizmente, não pode. Então é isso, a gente vai entrar agora na parte dos melhores em campo e eu vou falar algumas coisas assim que o Brasil precisa melhorar para começar na Copa do Mundo contra o Marrocos. Vamos lá, melhores e piores em campo. Olha, eu vou te dizer que foi muito difícil de escolher os piores em campo, até porque a gente está falando da seleção brasileira. Mas tem um nome aqui comigo, dois nomes comigo, que eu vou classificar como os que foram mais baixos. De mais baixa, o que a gente esperava mais na seleção brasileira. Os dois nomes, Igor Thiago e Rafinha. Eu vou falar do Igor Thiago primeiro, porque é um jogador que eu estava muito ansioso para ver na Copa do Mundo. Porque a gente viu ele contra o Panamá e ele jogou muito bem contra o Panamá. E eu achei que ele fosse ainda melhor agora contra o Egito. Mas eu acho que ele sentiu que está perto da Copa do Mundo, sentiu ser titular, ele sentiu o momento da seleção e acabou devendo. Não vou dizer para você que ele foi o pior em campo, por isso que eu falei que foram os que estavam mais embaixo. Eu achei que foi o pior em campo, eu não posso falar isso. Porque ele não foi, porque ele criou, porque ele chegou perto da área, ele tocou para fazer gol. Entendeu? Teve um lance que ele toca para o Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior acaba chutando um pouco fraco e sobra para o zagueiro chuta para fora. Mas se o Vinícius Júnior desse um porradão ali, era gol e era assistência dele. Aí, ainda mais que eu não ia poder falar que ele fez uma partida ruim. Mas ele teve lances cara a cara com o goleiro que, se fosse em outros momentos, ele teria feito aquele gol. Mas não fez, então, para mim, acaba devendo na seleção. Mas isso não é significado de que ele foi péssimo, foi mal, foi horroroso. Não, não é isso. Acho que ele viveu pelo que eu esperava. Eu também fui com muita expectativa. Pelo que eu esperava de que ele fosse render, ele rendeu menos, rendeu pouco. Mas tudo bem, acontece, sentir Copa do Mundo, beleza, mas precisa melhorar, porque mesma coisa do Marquinhos, precisa melhorar porque Copa do Mundo tá aí, Copa do Mundo não pode bobear, principalmente na nossa seleção. E o Rafinha, cara, o Rafinha tá irreconhecível. Rafinha, eu particularmente não sou de acompanhar os jogos europeus. Espanha, Inglaterra, França, Itália, eu não sou de acompanhar, nunca gostei. Mas às vezes a gente acaba vendo, né, uma Champions League, uma partidazinha assim de bobeira, e eu acompanhei um tempo o Rafinha, porque eu sempre gostei que é um jogador que a gente não vê em grandes clubes aqui do Brasil, e eu achei interessante dele ser um cara, assim, revista, capa de revista do Barcelona. E ainda é, querendo ou não, ele ainda é, ele tá jogando muito lá no Barcelona, mas na seleção tá devendo. Na seleção tá devendo, e eu acho que tá faltando isso. Tem toda essa questão dele não estar jogando na posição dele, tem tudo isso, mas assim, quem é jogador é jogador. Quem joga bem em qualquer posição. Claro, se for no ataque, né? Não posso colocar o Rafinha na zaga e achar que ele vai ser, porra, um gênio da bola. Mas se qualquer lugar do ataque, da posição dele, ponta direita, ponta esquerda, ele tem que fazer bem. E ele tá devendo. Eu acho que ele tá jogando mal, acho que ele tá jogando. Tá faltando a representatividade dele, principalmente dele e do Vini, que são dois jogadores assim visão, né, da seleção da mundial, assim, questão mundial de marketing e tudo mais, eles são os caras.
Então eles estão devendo, na minha opinião, eu acho que eles estão devendo. Ele, o Vini, o Igor Thiago. O Igor Thiago eu já expliquei um pouco porquê, então eu nem coloco ele muito nessa lista. Mas o Rafinha eu esperava mais dele na seleção brasileira. Pô, em um momento o Rafinha foi camisa 10 da seleção, gente. Querendo ou não, infelizmente é a nossa realidade. Então ele está devendo, para mim ele está devendo. Mas agora falando de coisa boa, para mim os melhores em campo. Hendrick, eu já dei uns spoilers aqui do que eu achei dele no segundo tempo, né? Mas assim, além dele fazer o gol da virada, o golzinho dele que fez o 2-1, ele ajudou a construção, cara, do jogo. Fez muitos momentos um pivôzinho ali, um falso 9, voltava para pegar a bola e lançava para os pontas. Teve um lance ali que seria perfeito para eu explicar isso, que ele pega a bola ali no meio de campo junto com o Danilo, olha para frente, o Gabriel Martinelli, que tinha entrado no meio do segundo tempo, estava subindo. Quando ele foi passar, o zagueiro do Egito viu e cortou no carrinho. Mas, nossa, ia ser lindo aquele passe. Era um passe perfeito para o Gabriel Martinelli sair na boca do gol. E ele fez isso várias vezes. Ajudava a tabelar ali com o Danilo, ajudava a tabelar ali na ponta direita com o Luiz Henrique, com o Gabriel Martinelli também. E isso é muito importante. O Hendrick é um jogador que o Brasil precisa, que a seleção precisa. Com raça, com vontade, querendo entrar, querendo participar, querendo gol, querendo. Toda hora eu via ele na ponta direita roubando bola, e passava pro meio, e porra, se virava. Eu gosto desse tipo de jogador que tem vontade de vestir a camisa da seleção. E não só ele, né? Tem outros jogadores ali que estão pedindo passagem também. Mas o Hendrick é o cara gol, é o cara que a gente precisa. Então eu acho que o Ancelotti precisa realmente deixar desse gosto besta de ser um garoto, de preservar um garoto, porque ele está pedindo passagem, ele tem personalidade para jogar. Então ele precisa jogar, precisa soltar o bicho. Que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo na Copa do Mundo. Dois jogadores aqui que eu vou falar que têm duas características parecidas, e eu já falei deles aqui no canal e aqui nesse vídeo. Danilo e Paquetá. Cara, o Danilo e o Paquetá seria uma dupla perfeita de meio campo. Como eu falei, é uma dupla perfeita. Criação, construção de bola, defesa. Eles marcam muito bem. Os dois marcam muito bem. Os dois têm passes rápidos e passes difíceis, lançamentos e tudo mais. Eles controlam o meio campo. Os dois namoram a bola. A bola está sempre com eles agarradinha. Entendeu? Então são dois jogadores que eu tenho certeza que se fizessem parte do time titular, iam render muito bem e ajudar muito bem. Você vê no Panamá, contra o Panamá, os dois entraram no segundo tempo juntos, saiu uma churrada de gol aí, e ambos tiveram participações, então eu acho que eles precisam ser urgentemente titulares. E o Ibanez, cara, o Ibanez na defesa, para mim, fez uma partida muito boa, uma defesa muito sólida. Alguns momentos ele ficou apreensivo ali, ele conseguia sair de uma forma inteligente, boa, dando um drible, chutando para pegar o lateral. Eu gostei muito da partida do Ibanez, eu acho que mostrou pra gente o motivo dele ser convocado, né? O porquê que o Ancelotti escolheu ele. Muito antes dele ser convocado para a seleção brasileira, eu tenho certeza que muitos nem conheciam. Agora que ele foi convocado, a gente está vendo o futebol dele de perto, e eu acho que ele provou aí o porquê que ele foi convocado. Eu gostei da partida dele. Agora, coisas para melhorar para o jogo com o Marrocos. Primeiro, melhorar a defesa. A gente não pode ir com essa defesa exposta, essa defesa aberta para cima do Marrocos, com uma seleção muito consolidada, uma seleção muito sólida, com um meio-campo maravilhoso, com uns pontas direitas ótimos. Só não tem um finalizador de elite, mas qualquer lance pode ser perigoso para a gente com uma defesa dessas. Então a defesa precisa melhorar. Tem alguns jogadores aí que eu acho que já podem formar uma dupla de zaga boa. O Léo Pereira anulou praticamente o Egito no segundo tempo, assim que ele entrou. Eu gostei muito da partida dele. Enfim, eu não sou um Ancelotti, mas se eu fosse, eu colocaria o Léo Pereira como um dos titulares ali, porque eu acho que o momento que ele está vivendo é muito bom, eu acho que pode ajudar na seleção. E as coisas que eu acho que deviam mudar, eu já falei, que é um meio-campo com Danilo e Paquetá e o Henrique titular. Se você fizer isso, melhorar a defesa, meio-campo Danilo e Paquetá, Henrique como titular, acabou, meu irmão. Acabou. Pode vir quem quiser. Só com a França que a gente vai ter que mudar um pouco o esquema. Mas pode vir quem quiser. Pode vir Marrocos, Escócia, Haiti, qualquer um. Se for meio de campo, Danilo e Paquetá, uma defesa mais sólida, mais tranquila, com um lateral mais tranquilo e um lateral esquerdo mais tranquilo, estamos safe. Hendrick titular, estamos safe. Aí bota o Ryan no segundo tempo, acabou. Bota o Luiz Henrique no segundo tempo, acabou também. Acabou, esquece. Para mim, essas são as coisas que a gente precisa mudar para enfrentar o Marrocos e já começar com a cara de campeão. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo canal, pelos likes, pelas inscrições.
Continua, continua, deixa seu like, se inscreve, compartilha para quem gosta de futebol, quem gosta de comentário de futebol. Espero que eles gostem dos meus. E partimos em busca desse Hexa. Dia 13 começa a Copa do Mundo. Ainda nessa semana eu vou soltar o De Olho no Haiti. E depois do jogo com o Marrocos, eu venho aqui comentar sobre o jogo também no domingo. Né? Eu venho comentar sobre o jogo no domingo. Então é isso, a gente vai se preparando para a Copa do Mundo. O climinha tá ficando gostoso, tô gostando de ver. E é isso. Tamo junto. Um beijo, tchau, tchau, se cuide.